missionária Josiane. Suba até o Pai, em nome de Jesus, minha irmã. Gostaria de pedir a igreja mais uma vez, coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus. Estenda a nossa palavra, orando pela vida dessa serva do Senhor. Está encarregado de trazer a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, nesse exato momento, nós queremos colocar a vida da tua filha, da tua serva nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, antes do Senhor falar com a igreja, o Senhor já falou com ela. E que o Senhor, Pai, possa, Pai, mover neste lugar. Que o Senhor possa usar a tua filha com poder e graça, Senhor. Para que através da vida dela, vidas possam ser transformadas nesta noite. Que possam ser, ó Pai, corações abertos, ó Pai, para receber a palavra do Senhor nesta noite. Que possa ser uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra de transformação e de edificação. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja ministrada nessa noite, conforme usando a tua filha, conforme o Senhor vem usando. Nós abençoamos a vida dela, a família dela, os planos e os projetos, sejam com a sua filha, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Essa é a mulher de Deus nas palavras. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos nesta noite, glorificando ao nome do Senhor. E é como eu sempre digo, irmãos, enquanto tem muita Marta atarefada com muita coisa, porque o trabalho em si gera reconhecimento. Então, enquanto tem muita Marta atarefada com muita coisa, ainda tem Maria que está com o joelho dobrado aos pés da cruz. Porque a Marta, ela está tão ocupada com a obra que ela tem esquecido de ter intimidade com Deus da obra. Mas ainda tem Maria que escolheu a melhor parte. E essa não pode ser tirada, né? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Gilberto. Deus te abençoe. E a pastora Liz, Deus abençoe a tua vida, a sua linda saudade. Deus abençoe o pastor Lari, Deus abençoe a tua casa, a tua esposa, a tua família. E o Senhor Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Gente, falar para vocês, toda vez que eu coloco um cartaz, eu chego na igreja, já está elas ali, a Alessandra, a Brenda, e hoje nós temos a Marília também. Deus nos abençoe, obrigada pelo carinho. Todo lugar que eu vou, ontem eu cheguei numa vigília, cheguei lá, ela estava lá, já dando lugar já. Aleluia, nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, não repara a voz, presídio, os irmãos sabem, né, do gogó. E nós vamos para a glória de Deus, vamos para a guerra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou e eu estou muito feliz. Até comentei com a Lê ali agora, falei assim, eu ainda não vi ainda um teor tão rico. E quem estava ligado, irmãos, Deus falou assim de maneira extraordinária. Extraordinária. Você está entendendo que um gesto tão simples, algo tão simples, mas de uma proporção gigantesca? Qual tipo de vaso nós temos sido hoje na mão do Senhor? Qual tipo de vaso você tem sido hoje na mão do Senhor? Qual vaso hoje você tem sido? Aquele vaso que carrega água ou aquele vaso que só carrega vinagre, que é amargo? Qual vaso que você é? Mas enfim, nós tínhamos uma palavra para esta noite, mas o céu me deu outra palavra. E vamos em nome de Jesus, escute. Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. É profético, hein? Ele vai trabalhar no teu lar. Vai tocar no teu esposo, libertar todos os teus filhos. A vitória pra você. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar no seu lar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar no seu lar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Meus irmãos, presta atenção. Não deixa ninguém. Já fizeram tantas coisas para me matar também, mas você só protege.
divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Enquanto tu adora aqui, o céu vai dentro da tua casa. Os teus filhos são visitados. O laço de morte é cortado. A sepultura é fechada. A enfermidade cai por terra. A obra de bruxaria desfeita. Enquanto tu adora aqui nessa noite, o céu está confundindo o adversário da tua alma. Divisa de fogo, ele desceu na terra. Divisa de fogo, varão de guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Foi no quartel-general. Você tem que aprender que uma bola de fogo acontecerá. Mas você não resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, olho de fogo, mas esse é o divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Divisa de fogo. Essa é a noite da sua vitória. Merecendo agora o anjo lá da glória. Se você ou não, e você prometeu, abra tua boca agora e glorifica a Deus. Essa é a noite da sua vitória. Merecendo agora o anjo lá da glória. Se você ou não, e você prometeu. Jesus, cavaleiro do céu. Essa casa tem dono. O dono da casa se faz presente aqui nessa noite. Ele venceu. E as nações. A Jesus o Nazareno.
que eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, general de guerra. Eu sou, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós tínhamos uma outra palavra e os céus ardeu no meu coração com esta mensagem para esta noite. Livro de Ruth, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Nós vamos meditar em alguns versículos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jeová. Nesse mesmo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ruth, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Quantos encontrarem podem dizer um amém? Amém. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher, seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Fala conosco, ó Deus, por bondade e misericórdia. Continua falando conosco nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aceitando, louve a Deus com as tuas palmas, com teu glória a Deus, com teu aleluia. Glória a Jesus. Sabemos que é uma palavra muito conhecida de todos nós. E eu sei que em algum tempo da tua vida você já ouviu esta mensagem acerca do livro de Ruth. Mas foi a palavra que os céus ardeu no meu coração para esta noite de hoje. Nós sabemos que o contexto, a narrativa deste livro, ela foi entregue, ela foi escrita, ela foi inspirada em um tempo de guerra, em um tempo de adversidade, no tempo dos juízes, em um tempo de perseguição e um tempo de dificuldade. E nesse tempo de dificuldade, nós entendemos agora que o povo tem sido regido por juízes. Por quê? Porque o povo caminhava na presença, mas daqui a pouco o povo estava com saudade da cebolinha que tinha lá fora. O povo estava com saudade da salsinha que tinha lá fora. Então eu estou falando de alguém que até caminha na presença, mas quando ele olha alguma coisa que é atrativa aos seus olhos, ele automaticamente se desvia do caminho. E diante disso, o amor do Pai, ele é tão grande para com a minha vida e para com a tua vida, que os céus ele vem trazendo agora conexões para que possa te trazer, para
fazer você se achegar diante de Deus. E alguém está entendendo, meu pastor, que a porta que fechou porque não está dando certo. Não é não. É Deus que fechou a porta para poder palestrar contigo e te aproximar dele. É o céu que está querendo ter intimidade contigo. É o céu que está querendo ouvir a tua voz. E alguém está entendendo, nossa, tudo está dando errado. Não é. Deus, ele tem a maneira de fazer você se achegar a Ele, de fazer você buscar Ele, de fazer você ter comunhão com Ele. Pastora, o que está dizendo? Eu estou dizendo que esse vento não é para te matar. Eu estou dizendo que essa luta não é para te matar. Eu estou dizendo que te abandonaram, mas também não é para poder te sucumbir. É para você entender que a tua dependência está em Deus. Então, Deus agora, para poder trazer aquele povo para a presença, Deus levanta juízes. E aquele juiz agora, o povo erra. Olha para você ver como que o céu é tão lindo, como Jesus é tão maravilhoso. Nós estamos falando de um povo de Israel que eles tornam em si o seu pecado num ciclo vicioso. Erra, lembra que errou, pede perdão, Deus levanta o juiz, dá livramento e abençoa o povo. Mas o que precisa para que nós venhamos a tomar posse da presença ou daquilo que os céus têm determinado para nós? Não é esse ciclo vicioso. Hoje eu caí, amanhã eu estou arrependida, semana que vem eu aceitei Jesus de novo, voltei para a presença. Você está entendendo que isso aí não muda nada na tua vida? O céu está querendo quem arrepende e quem deixa. O céu está querendo arrependimento. Você está entendendo que você precisa ter resiliência? Você está entendendo que você precisa ter, irmãos, resistência na presença do Senhor? Aquele povo está num círculo vicioso. Qual que é o círculo? Hoje eu erro, sou oprimido. Se você pegar o texto, toda vez que eles saem do caminho, eles entram no vento. E automaticamente entram na prova. O que acontece? Se você olhar, por exemplo, aleluia, aonde vai nos dizer acerca dos juízes, vai levantar Eude, vai levantar agora Débora, e assim o céu vai levantando. Primeiro ano eles são oprimidos 8 anos, mas não posiciona e continua naquele círculo vicioso. Se arrepende, Deus perdoa, dá a vitória, e eles vão lá e fazem o quê? Erra de novo. Aí Deus agora levanta 18 anos de opressão. Se arrepende, volta para Jesus, Deus perdoa, e daqui a pouco o que acontece? Erra de novo. Aí o céu vai lá agora e levanta os caldeus. Aquele povo é oprimido por 20 anos. E o texto vai nos dizer que não houve atrocidade que o rei Jabim não fez com eles. Você está entendendo que o povo é oprimido só até o momento que ele toma uma posição diante do Eterno? Você está entendendo que na hora que ele observa aquilo ali, ele fala: peraí, eu preciso voltar a ser crente, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a perdoar aquele que está me ofendendo, eu preciso voltar para a presença, eu preciso voltar para o círculo de oração, eu preciso voltar a agregar na casa de Deus, eu preciso voltar a congregar. O que acontece? Deus levanta juiz, dá livramento. Deus levanta juiz e peleja pelo teu povo. Então, a narrativa de Ruth é um tempo de juízes. E Deus levanta aqueles juízes no intuito de ter intimidade com seus filhos. Aqui em Ruth, não é os reis que estão levantando. Deus, ele precisa trazer você para a presença. O que ele faz? Vem uma grande fome sobre a terra. Está entendendo que a estratégia do céu para poder trazer aquele povo foi o quê?
Fala para mim. Foi o que, irmãos? Acho que pode ser melhor. Foi o quê? Por quê? Eles estavam em Betel. Betel, casa do pão. Betel, casa da providência. Quem está olhando para Betel vai entender qual que é a qualidade de Betel. Betel nunca falta pão. Betel sempre tem providência. Betel sempre vai trazer sustento. E eles já estavam em Betel. E o texto vai nos dizer que agora vem uma grande crise sobre a terra. E no meio da crise, aleluia, glória, tem alguém que é motivado pelo seu sentimento. Tem alguém que está observando que o tempo é de crise e está se afastando da geografia da promessa. Tem alguém que está olhando para a crise e está saindo do posicionamento que o céu traz. Irmão, é encontro de base. Tu está falando que está faltando pão? Está faltando pão, irmãos. Eu estou falando que Betel está faltando pão. Eu estou falando para alguém que enquanto tiver pão tem vida, mas quando falta pão está morto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estou dizendo de um lugar agora aonde é o lugar da providência, aonde se você estiver lá, você sempre vai ser suprido. Mas agora a crise bate na porta. E quando a crise bate na porta, está faltando o que? Pão. Irmão, por que você está trazendo isso? Vai ver quantas casas aí estão sem pão, pastor Gilberto. As casas hoje tem tudo que você imaginar. Lâmpada, luz, pula, profetada, circo, é muito circo para pouca Bíblia, para pouca leitura, é muita profetada para pouca vida no altar, é muita coisa, irmãos, para pouca intimidade com o céu. Irmão, esse é o culto aqui, irmão, do encontro. Então vamos encontrar hoje vida com Deus, caráter, irmão. Vamos receber em nome de Jesus compromisso diante do céu, respeito diante daquilo que é sagrado, porque aqui em Betel ainda tem pão. O tempo é de crise, e no tempo da crise está faltando pão. E quando está faltando pão, o tempo é de crise e as pessoas são motivadas pelo seu sentimento. Não volto no culto mais, pastora Iris não me deu oportunidade. Não volto no culto mais. Era para mim poder apresentar uma quilografia hoje, ninguém nem lembrou de mim. Está entendendo, irmão? Isso é falta de pão. Porque quando tem pão, ele vai entender a glória dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, o poder é dele, a soberania é dele, a majestade é dele. Quando não tem pão, o povo confunde qual que é o seu papel na casa. Tem alguém que está achando que é o vaso de cristal. Tem alguém entendendo que é o vaso de bronze. Tem alguém achando que é o vaso de ferro. Eu sou crente, mas a minha mão não mexe comigo para você ver. Tem alguém que está entendendo, aleluia, que é o vaso de madeira. Na hora que a coisa é estreita, ó, pega fogo e some. Já viu? Coloca uma madeira e põe fogo nela para ver o que acontece. Só fica cinzinha lá, mais nada. Só um lugarzinho lá, mais nada. Então, nós precisamos entender que o céu não te chamou para ser servido. O céu te chamou para você servir. Então vamos parar com essa balela que é só vitória. Que evangelho que é esse?
É só Deus que sabe quantas madrugadas você passa chorando. É só Deus que sabe quantas das vezes você vem para a porta da igreja chorando. Chega aqui, você tem que secar os olhos, subir aqui para cima. Tu está precisando de um abraço, mas tu tem que abraçar. Tu está precisando de uma palavra, mas é você que tem que trazer uma palavra. Então para com essa balela desse evangelho de facilidade, porque sem renúncia tu não carrega a presença não, queridão. Sem renúncia tu não permanece na presença não. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas para vir para aqui você tem que renunciar ao seu cachorro quente, a sua série da Netflix, a sua perninha para cima, a sua meditação. Está entendendo? Para vir para a guerra, você não vem para a guerra porque você acha que você é um soldado, não. Você não tem que vir para olhar, não, irmão. Você tem que vir para guerrear. Então, o tempo é de crise. E no meio da crise, quando somos motivados por emoções, a emoção te afasta da geografia da promessa. Ok, irmão. Ai, senti que os irmãos não olhou para mim direito, então, aquela igreja, você está entendendo? Automaticamente você sai da geografia da promessa. Está entendendo que quando nós observamos crise, nós saímos da presença? Então, Betel agora está em crise. E em Betel agora está faltando pão. Lembra 1 Samuel 30, versículo 11? Davi agora está em uma empreitada para recuperar a sua família que fora tomada pelos amalequitas. E no meio do caminho, ele encontra um homem caído como morto. Um homem egípcio, servo de uma amalequita. Ele estava caído ali porque ele estava enfermo, o Senhor dele abandonou ele. E pelo período de 3 dias, pastor Gilberto, ele não comia pão nem bebia água. Davi estava em uma empreitada. E a empreitada ele tinha propósito. Mas quando ele vê alguém caído na beira do caminho, o que ele faz? Ele para e ele dá pão. E ele dá água. Olha lá, 1 Samuel 31. E o Espírito voltou sobre a vida daquele moço. Não, vou falar de novo, você não está entendendo. Aquele homem está caído como morto. 3 dias sem comer e sem beber. E quando ele encontra, ele dá pão. Ele dá água. O que acontece? O Espírito volta sobre a vida dele. Está entendendo que sem pão e sem água não tem Espírito Santo? Sem pão e sem água não tem vida. Então, Betel agora está em crise. E um homem, aleluia, de Betel, por nome de Elimelec, ele vai olhar o cenário da crise e ele vai tomar uma decisão. O tempo é de crise. Eu sou provedor da casa. Eu sei que o tempo é de crise, mas ele decide agora pegar os seus filhos e a sua mulher e sair de Betel. Por quê? Porque ele estava procurando sustento para a sua família. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que alguém está pensando que a crise é eterna. Alguém está pensando que o deserto não tem fim. Alguém está pensando que essa crise é para te matar. Alguém está observando a crise e está saindo da geografia da promessa de Deus. Alguém está olhando para a crise e está se afastando da presença. Eu vim pregar nessa noite para alguém que o tempo é de crise e tu está ferido, mas tu continua no cenário da promessa. Alguém que está frustrado, está decepcionado, está machucado, mas continua permanecendo na geografia da promessa. Tem alguém que está passando a crise, mas está colocando a Bíblia debaixo do braço, num domingo como esse, e está dizendo: tu vai para onde? Eu estou indo adorar. Tu vai para onde? Eu estou indo exaltar. Tu vai para onde? Eu estou
entendendo que independente da crise, não saia do local aonde Deus estabeleceu aliança contigo. Porque ainda que está em crise, o povo está entendendo que o que vai trazer sustento é a força do teu braço, é o teu currículo que é muito bom, é a tua oratória, a tua hermenêutica, a tua experiência, a tua instrução. Mas em Betel, não é Betel que produz o pão, é o Deus de Betel que traz sustento. É o Deus de Betel que sustenta o teu povo. Irmão, mas ninguém me indicou, mas é o Deus de Betel que te sustenta. Irmão, mas ninguém falou que Deus é comigo. Não precisa, porque a bênção não está no lugar, a bênção está sobre aquele que anda contigo neste lugar. Então, independente da crise, permaneça em Betel. Independente da dificuldade, continue sendo alicerçada onde o céu te colocou. Porque ainda que o teu choro dure uma noite inteira, vai ter alegria sobre a tua vida pelo amanhecer. Então, no tempo de crise, tem alguém que vai estar pensando, entendendo, que vai vencer pela força dos seus braços. Eu vou sair daqui e eu vou procurar um lugar para trazer sustento sobre mim e a minha família. Sendo que não é você que procura, é Ele que supre toda a tua necessidade. É Ele que traz sustentabilidade. Tem alguém entendendo que a força do crente tem naquele espinafre que o papai come e fica forte. Outros estão achando que a força do crente vem naquele banho que o povo toma banho na lua minguante, toma banho na lua cheia, banho de açúcar. Não, não, irmãos. A força do crente, Isaías 40:31 vai nos dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, Shemanalabra, caminharão e não se fartarão. É Ele que traz sustento e renovo sobre a nossa vida. Mas alguém agora sai da geografia da promessa para poder dar o seu jeitinho. Está entendendo? Ah, aqui não tem mais varão e eu estou doida para casar e eu sei que ali tem até uma banda. Então eu vou para lá para dar uma ajudinha para Deus. Na hora que o irmãozinho já bateu o olho em mim, eu falo: opa, o vaso é escolhido, é separado. Está entendendo? Então tem alguém que sai da geografia da promessa para poder dar um jeitinho e trazer uma ajudinha para Deus. E quando acontece isso, Elimeleque está em Betel. Betel está em crise, mas está vivo. Decida agora que eu vou para as colinas de Moab. Chega lá e morre. Não vou nem entrar nisso aí. Está entendendo? Sai da geografia da promessa para dar um jeitinho, e quando chega lá, em vez de avançar, prosperar, morre. Aquilo que estava ruim piora. Por quê? Porque saiu do lugar onde Deus estabeleceu aliança contigo. Então, ele sai com a sua família, vai para as campinas de Moab, e quando chega lá, o que acontece? Sai da geografia da promessa, chega em Moab e morre. Então, o tempo era de fome e de crise. Pior, e agrava. Agora é fome, crise e perca. Diante disso, o texto vai nos dizer que eles continuaram ali. Passaram-se 10 anos. Aí vai dar uma piorada. Por quê? Porque os filhos dele agora, Marlon e Quilion, o que ele faz? Pega a mulher estrangeira e vai casar. E o
texto vai dizer que eles estão longe de onde? De Betel. Você está entendendo? O problema não é você sair de Betel. O problema é você levantar a tenda onde Deus não te colocou. O problema é você estabelecer aliança aonde Deus nem te levou. O problema é você sair da geografia da promessa e levantar a tenda aonde Deus não estabeleceu com você aliança. O problema não é eles terem saído. O problema é eles chegarem lá e levantar a tenda onde Deus não os levou. Diante disso, aquilo que já estava ruim piora. Está entendendo? Quando sai da geografia da promessa, esquece, irmãos. Aí alguém está dizendo assim, irmão, tu está herege. Ou não, vai ver lá o pródigo. Pega a herança do pai. Vai para uma terra longínqua. Gasta tudo que o pai concedeu para ele. E quando ele está naquela terra distante, o texto vai dizer que a calamidade vem sobre a terra e a fome. Está entendendo que todo pródigo, quando sai da casa do pai, aqui é batata. Vai entrar em calamidade e vai ter fome. Você pode olhar uma coisa, pródigo não prospera. O que ele faz é só em torno dele ali mesmo. Não avança. Não tem raízes. Aquele homem chega em um cenário tão complexo que agora ele precisa trabalhar para se alimentar. Ele consegue um serviço. E qual que é o ambiente que o pródigo habita? Ambiente de porcos. Está entendendo? Outro dia eu venho aqui e falo isso para vocês. Que é isso, irmão, ambiente de porcos? Tem gente que pastoreia porcos, vocês sabem, né? Aí vem lá Marcos 5, Gadareno. Aquela entidade roga a Jesus. Então você imagina, um demônio está rogando a Jesus. Não me manda para fora da província nem do país, não, mas me permite entrar nos porcos. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que se o diabo está rogando e Deus está atendendo, imagina você que é lavado, remido, separado, escolhido, lavado no sangue de Jesus. Se o diabo está clamando e Deus está atendendo o clamor dele, imagina você que está aqui até agora num calor desse buscando ao Deus da glória. O que você está falando, irmão? Eu estou dizendo que o diabo pede permissão. Jesus permite ele entrar nos porcos. Os porcos, aquela manada que estava sendo pastoreada, ela se precipita despenhadeira abaixo. E os pastores ficam doidos. Por quê, irmão? Porque Gadara é uma cidade de judeus, e judeus é expressamente proibido mexer com porcos. Mas em Gadara tinha muitos gentios. E por que eles mexem com porcos? Porque porco dá muito lucro, né? Então, é mais ou menos assim. O empresário, ele pode pular aqui e andar em adultério lá, não tem problema. Porque é ele que paga a luz aqui na igreja. Está tudo bem. Isso é pastor de porco. Não está preocupado com a tua alma, não. Está preocupada com a tua gordura e com o lucro que você vai trazer para casa. A irmãzinha pode pular aqui, cantar aqui, pular a noite inteira no colo do namorado e chegar aqui, está tudo bem. Por quê? Porque a ajuda dela é que Belém coloca uma água na igreja. Está entendendo? Isso é pastor de porcos, irmão. Pastor de porco, você pode fazer o que você quiser, que ele não está nem aí. Pode nadar na lama. Glória a Deus. Ele não está preocupado com a tua alma. Ele está preocupado com a gordura, com o toicinho. Ele está preocupado com o lucro que você vai gerar para ele. Mas enfim, pastor de ovelha, ele está preocupado com a tua alma. Não faz isso. Não vai ali. Isso não te convém. Alguém está dizendo, é chato. Não é não, irmão. Está preocupado com a tua alma. Então entenda. Sai agora de Belém, por causa da crise. Vai para os campos de Moabe. E quando chega ali, porque sai da geografia da presença, da promessa, morre. Os filhos se casam agora com estrangeira. E passados algum tempo também, morre. Então, mediante ao cenário de perca, como eu disse para os irmãos acerca do pródigo,
Quando ele está ali vendo que o cenário é de perca, ele toma um choque de realidade e fala: peraí, até o menor dos trabalhadores do meu pai tem muito mais do que eu estou tendo aqui hoje. Você está entendendo isso? Vou falar de novo para você entender. Até o menor que está dentro da casa do meu pai, ele tem muito mais do que eu estou tendo aqui hoje. O que ele está dizendo? O trabalho que você tem feito para Deus não é em vão. Se você recepciona na porta, recepciona com excelência. Se você limpa o banheiro da casa de Deus, faça com excelência. Se você está cuidando da ornamentação da casa, faça com excelência. Porque até o menor, irmão, dos trabalhadores tinha mais do que ele. Quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, irmão, a minha oração e as minhas lágrimas era para que Deus me levantasse pelo menos como faxineira da casa dele. Era meu sonho. Deus me conceder pelo menos zelar a casa dele, irmãos. Olha isso. Aí nós vamos observar na atualidade. Pegar um pano aqui e passar na sua casa é difícil? Aí deixa o pastor Gilberto pedir para você vir aqui na igreja e passar um pano na casa dele para você vir. O tempo muda. Deixa ele pedir assim: ó, passa um pano na casa hoje, uma vassoura. Está entendendo? Por quê? Tudo aquilo que é para Deus, irmãos, o povo cria uma resistência. Mas enfim, levantar-me-ei nem ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado meu filho, mas me aceita pelo menos como um dos seus jornalistas. Então você está entendendo agora que no tempo da perca, Noemi decide no versículo 6, e ela vai dizer assim: olha, então se levantou ela com as suas noras e voltou para os campos de Moabe. Ela voltou ali. Por que ela voltou, irmãos? Porquanto ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Ela ouviu dizer aonde ela estava, que enquanto ela está aqui só perdendo, o Senhor visitou o povo dele. O Senhor foi de encontro ao povo dele. Irmã, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que enquanto você está aqui, o céu está entrando dentro da tua casa. Enquanto tu está aqui, os seus filhos estão sendo visitados por Deus. Eu estou dizendo que enquanto você está aqui, o céu está trazendo cura dentro da tua casa. O céu está trabalhando em prol da tua vida. Eu estou dizendo que essa crise não é para sempre, não é eterna, porque vai chegar um tempo, e esse é o tempo a qual o Senhor visitará o seu povo. Ela ouviu dizer que o Senhor visitou o seu povo. Você está entendendo que quando nós somos povo de Deus, é Ele que vai de encontro à tua vida, é Ele que rege a sua história. Ela decide agora nos campos de Moabe se levantar. Por quê? Porque eu ouvi dizer que Deus visitou o seu povo. Sabe aquela pessoa que está lá longe, afastada? Nossa, eu tenho visto como Deus tem honrado a Baruque. Eu tenho ouvido dizer acerca daquilo que os céus estão fazendo, como Deus tem manifestado com poder e graça. Você está entendendo que o Senhor tem visitado o seu povo? Escuta o que o céu está te dizendo. Podem até ter cortado a tua árvore, pode até, irmãos, ter ali agora machucado e trazido feridas, só não pode esquecer, irmãos, que o Senhor vai visitar o seu povo, dando-lhe pão. O que você está dizendo? Que o céu está trazendo sustento, o céu está trazendo alimento, o céu está trazendo sustentabilidade, o céu está sustentando o barco da tua vida. Eu estou dizendo que o céu está te visitando hoje, é no meio da crise. No meio da crise, o céu está visitando o seu povo. No meio da dificuldade, Deus está visitando o teu povo. Mas a enfermidade bateu na porta, mas o céu ainda está visitando o seu povo. Mas o credor bateu na porta. O credor não é impedimento para tentar, aleluia, impedir que os céus possam te visitar. Porque a rejeição do homem não anula a promessa de Deus na tua vida. A
ingratidão do homem não cancela o propósito de Deus na tua vida. Eu estou dizendo que num tempo de dificuldade, os céus está visitando o teu povo, dando-lhe pão. O que você está dizendo? O alimento que Ele está te dando hoje, ainda dá para você caminhar mais uma semana direto, dando glória e aleluia. O alimento que tu está recebendo hoje, ainda dá para tu levantar na madrugada e falar: Jesus, visita mesmo, o negócio está feio, da vitória. Joga por terra todo o adversário. Eu estou dizendo que Deus está visitando o seu povo. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o Senhor lembrou de você, que o Senhor lembrou da vergonha, que o Senhor lembrou do período de crise, que o Senhor lembrou da dificuldade, e que os céus estão entrando dentro da tua casa, e está entrando com providência para o seu povo. Então, quando ela ouve dizer que o céu visitou o seu povo, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar. O tempo é de crise, o cenário é de perda, mas eu preciso voltar. O problema, irmãos, não é a forma que você vai. O que incomoda é a forma que você volta. O inimigo, ele não está preocupado como você vai, ele está preocupado como que você volta. Lembra Davi? Ele vai buscar a presença. E quando ele vai buscar a presença, nós sabemos que Uzá toca na arca e é sucumbido diante da presença. E Davi volta assim, ó. Quem pode carregar essa presença do Deus Todo-Poderoso? Ninguém incomoda. Mas quando ele ouve dizer que o Senhor visitou o seu povo e entrou na casa de Obed-Edom, que o Senhor visitou a casa de Obed-Edom e que o Senhor prosperou lá da porta da entrada até a ovelhinha do fundo, eu preciso buscar a presença. E ele vai lá e ele entende que para buscar a presença não é de qualquer jeito. Porque tem alguém que quer buscar a presença, mas quer buscar com costumes de filisteu. Qual que é o costume do filisteu? Arruma 2 bois aí, coloca aí em cima mesmo, precisa nem de ninguém para guiar, já deixa aí. Tem alguém que acha que para poder buscar a presença é de qualquer maneira, mas para buscar a presença, cada 6 passos é um sacrifício. Então ele vem buscar a presença. Agora ele vai fazer da maneira correta. E quando nós fazemos da maneira correta, aquele que voltava cabisbaixo vai voltar assim, ó: eu te convido pro manto, eu te convido pro manto, eu te convido pro manto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele volta agora, e ele volta com a presença, você está entendendo isso? Como é que você vai entrar na sua casa hoje? Sai daqui, Satanás, espírito do vício na vida do meu filho, mas não. Sai daqui, diabo. Quando um levantar lá, eu já estou te repreendendo. Você está entendendo que eu estou falando para alguém que o Senhor visitou o seu povo e você vai voltar diferente? Então, ele está buscando a presença. E quando deu certo, aqui ó, mas olha a marcha. Olha a marcha do varão, mas olha a marcha. Tem milagre, meu irmão, mas olha a marcha. Olha a marcha do varão, mas olha a marcha. Olha a marcha do varão, vai ter vitória. Vai ter vitória aqui, então, mas olha a marcha. Tem livramento, meu irmão, mas olha a marcha. Tem providência aqui, então, mas olha a marcha. Olha a marcha do varão. Quando ele volta dessa maneira, sabe aqueles que só ficam em cima das janelas nos muros? Vou nem entrar nisso aqui, porque você nem me chama mais. Está batendo o olho de Davi. Peraí. E quem que é, irmão? De longe? Não. É a esposa dele. É de dentro da casa. Está na janela. E quem anda na janela só anda para criticar.
nome devasso é esse? Como assim? O rei de Israel dançando na frente das meninas, do povo? Que é isso? Você está entendendo o que eu te falei? O problema não é o jeito que você vai. O problema é a forma que você vai. Porque foi vazio, mas o encontro de vaso voltou cheio. Foi vazio, e quando voltou, voltou marchando na presença. Até saiu vazio, não deu certo, voltou triste. Mas quando decide buscar da maneira correta, volta cantando e glorificando o nome do Senhor. Noemi agora está entendendo. O céu visitou o seu povo. E o que o céu fez? O céu entrou com providência. Por quê, irmão? Porque o céu tem um pão. Pão é o quê? Providência, sustento, alimento. Então, se o Senhor visitou o seu povo, eu preciso voltar. Mas peraí, crise, perca e mais perca. Aquela Noemi que está voltando, está com uma veste de luto. Ela vai chegar para as suas noras e vai falar para elas: não é nisso vocês e comigo. Eu já sou velha, eu não tenho ninguém para casar, sou viúva. E ainda que eu casar e ter um filho até ele crescer, que volta para sua terra. O tempo é de perca. Aqui, volta para o seu cantinho. Orfa veio, já era e vai. Mas tem uma Ruth que vai falar: olha, não insta para que eu te deixe. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. O teu Deus a partir de hoje é o meu Deus. Eu estou falando de alguém que está voltando, mas está voltando todo quebrado, com uma veste enlutada. E quando está entrando em Belém, quem está olhando está dizendo: quem que é essa? E alguém vai falar: é Noemi. Quem está olhando não está nem conhecendo, irmão, porque elas estão enlutadas. Mas eu estou dizendo de alguém que vem de um cenário de perca, mas decidiu voltar. Vem quebrado, mas volta. Decepcionado, mas volta. Machucado, mas volta. Volta porque o Senhor visitou o seu povo e trouxe providência. Não saia da geografia da promessa. Não saia do lugar onde Deus estabeleceu aliança contigo. É tempo de voltar, irmão. Voltar o quê? Voltar a acreditar. Voltar a crer. Voltar a orar. Voltar a perdoar quem tem te ofendido. Voltar para os cultos. Voltar para a consagração. Voltar para a vigilância. Voltar a sair do raso. Mergulhar em águas profundas. Voltar a ter pão, irmão. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que em Betel também tem crise. E nós estamos vendo crise por aí. Lembra Jesus na multiplicação? É os que andam com Jesus, todo mundo que está com ele. Despede a multidão da tarde. Não tem lugar aberto para que eles comprem alguma coisa. Jesus fala assim: olha, fala para mim, o que vocês têm? Eu não estou falando de ímpio. Estou falando de desviado. Eu estou falando de quem caminhava com Jesus. E quem caminhava agora estava o quê? Vazio. Isso é um encontro de vaso, irmão. Isso é muito sério. Isso é um encontro de vaso. Eu estou falando de alguém que andava com Jesus e via Jesus falando: ó, tempestade dentro do forte, a ti te digo, aquieta, te acalma. Lázaro, sai para fora. Talita cume, a ti te digo, levanta-te. Mas quando Jesus procurou alguma coisa, estava o quê? Vazio, não tinha nada. Aqui, nós não temos nada. Fala para mim que vocês têm nada. Mas tem uma criança aqui. A criança tem 5 pães e 2 peixes. Volta para Betel.
Senhor visitou o seu povo. E o Senhor entrou com providência na vida do seu povo. Você está entendendo que a crise em Betel, ela tem se intensificado? Nós andamos, irmãos, por alguns lugares. Eu estava em Roma agora. Escuta, o pão está faltando. Você vê de tudo, de menos a Bíblia Sagrada. Como que nós vamos ter direção se a lâmpada para o teu caminho é as Escrituras? Vai ver o culto da oração, não tem ninguém. Vai ver a EBD. Vai ver, irmão, o culto da palavra. Mas é um povo que quer ser cheio. Ser cheio de quê, irmãos? Volta para Betel. Porque o Senhor tem visitado o teu povo. E o Senhor tem trago o pão sobre o teu povo. Deus abençoe a tua vida, irmão.